Eduardo está gravando. Isso aí, Eduardo. Bom, pessoal, vamos lá, né? Nossa praticamente oitava aula de direito administrativo. Eu vou finalizar com vocês aí 10 assuntos abordados, certo, da nossa disciplina. Hoje eu vou fazer uma revisãozinha básica sobre serviços públicos e bens públicos. São dois assuntos curtos, né? Não são assuntos longos, mas para a gente ir para a prova aí tratando de todos os temas, eu vou revisar com vocês esses dois conteúdos programáticos aí, certo? Serviços públicos e bens públicos. Amanhã nós teremos o nosso aulão de direito administrativo, né? Vamos revisar aí também praticamente todo o edital. Eu coloquei questões da Lei de Improbidade Administrativa, do Estatuto dos Servidores Públicos. Durante essa semana nós vamos trabalhar aí sim também questões relacionadas ou aulas relacionadas a essas legislações. A Lei de Improbidade Administrativa e ao Estatuto dos Servidores Públicos, né? O Estatuto dos Funcionários Públicos. Estamos chegando aí na nossa reta final e vamos aí tentar trabalhar, na verdade, vamos trabalhar todos os pontos do nosso edital. Eu vou passar para vocês, eu acredito que amanhã, ou no início na sexta-feira pela manhã, o nosso calendário de aulas, né, o nosso cronograma de aulas, para a gente concluir aí a nossa disciplina, todo o conteúdo programático, certo? Todo mundo já postou lá os casos? Ô, Rafael, boa noite. Você pode me tirar uma dúvida? Porque eu Sim, mandei, só que eu tô na dúvida se foi entregue para o senhor. Porque da outra vez que eu mandei, acabou que não foi entregue. Você teria como verificar para mim, por gentileza? certo. Deixa eu colocar aqui. Então, deixa eu fazer um checklist aqui. Eu já aproveito para quem está aqui presente poder. Bom, pessoal, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui quantos estudos? 36 estudos entregues, certo? Esses estudos aqui são as pessoas que já entregam. Mandei lá, Isabela, me chamei lá. São as pessoas que entregaram. Então, Alice, vai dizendo presente, Alice. Presente, professor. Botei para a gente fazer a chamada. Presente, professor. Alice entregou, né? Aline entregou. Anderson Rodrigues entregou. Bruna Daniele entregou. Bruna entregou. Carla Rafaela entregou. Daniele Correia entregou. Gabriela Santiago entregou. Graciele Leles entregou. E Ana Carla entregou. Hilari Meliane entregou. Jovânia. Juliane Matos. Catarina Morgana. Quem mais? Cassiane Souza. Keise. Keise Valéria. Larissa Dantas. Léo Passos. Letícia. Rizeto é? Letícia. Letícia Rizeto. Lorena Rodrigues. Isso. Lucival Castro. Mariana Sá. Marília Rocha. Michele Borges. Micaela Brasil. Micaele Brasil. Micaele Nascimento.
Micael Nascimento, Moná Grace, Natália, Osiane, Priscila, Ok. Rafaela Dantas, Rafaela Santos, Sara Costa, Vitor Henrique, Vitor Souto, Alane Cibele não tem anexo, Alessia não tem anexo, não tem anexo, Aline Silva não tem anexo, Alan Araújo não tem anexo, Ana Carla não tem anexo, Ana Paula não tem anexo, Anderson Rodrigues, e assim sucessivamente, todos esses aqui não têm anexo. O que significa dizer que, para mim, não entregaram. Certo? Professor, Ou licença. Isabela, Eu acabei de carregar o meu aí. O senhor tem como atualizar para ver se chegou, por favor? hum, 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 F5, né? 37, Isabela. Significa dizer que chegou. Cadê você? Isabela Concurseira. É você? É esse mesmo, professor. Chegou então. Valeu. Unidade de conservação, espaço territorial, incluídos as áreas jurisdicionais e seus recursos. OI, OI, quase 30 linhas. Chegou e eu consigo visualizar bacana aqui. Certo? Beleza, pessoal? Alguém mandou e não está aqui? Alguém mandou e não está? Então, tranquilo. Ó, Professor, galera, vamos lá. professor, Oi, Michele. eu acho que tinha uma aluna com dificuldade de enviar. Ela não conseguiu enviar. É, mas assim, essas questões de dificuldade, no último dia eu não consigo resolver, não. Eu não tenho como, porque é uma questão que se ela pediu ajuda a vocês, eu vi durante o grupo, mas eu não consigo resolver porque é um problema da sala. Então, não tenho como resolver, infelizmente. Não é que eu não queira resolver, porque eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Se ela tivesse conseguido, se ele fosse antes de ontem, agora não tem configuração aqui que eu aceite, né? Então, infelizmente, eu acompanhei ela mandando lá no mural, eu não consigo corrigir. Eu não consigo. Eu vou falar com ela no privado e eu vou ver como é que eu faço uma forma aí para que eu possa receber o caso. E o caso está confirmado Tá aí? sim, professor, muito obrigado. É porque eu mandei, tinha mandado pelo celular, né? Porque eu não Beleza? estava assim, não estava em casa ainda. Aí eu já tinha ele e tal. É porque eu falo baixo mesmo. Aumenta esse volume aí, homem. Então, é Ali alto. porque eu tinha mandado pelo celular, entendeu? Aí eu estava na Hum, dúvida. É porque da outra vez eu mandei, só que não apertei a opção lá de entregue, né? Aí não foi, entendeu? entendi. Mas tudo certo, Aí né? já tá sim. Tá sim, muito obrigado. Beleza. Bom, pessoal, vamos lá. Ó, vamos revisar aqui, certo? Esses dois pontos para a gente bater aí praticamente 10 pontos no nosso edital. O primeiro tópico que eu vou conversar com vocês é o tópico de serviços públicos, certo? É o primeiro ponto que a gente vai revisar aí
na aula de hoje. Professor, o que é que eu preciso entender primeiro sobre serviços públicos? Coloca o conceito, pessoal. Ó, o que são serviços públicos? Ponto assim, coloca assim, é toda atividade realizada diretamente pela administração, é toda atividade realizada diretamente pela administração ou indiretamente por particulares. Diretamente pela administração ou Poderia indiretamente repetir. é toda atividade realizada diretamente pela administração ou indiretamente por particulares. Puxa a segunda setinha. Que visa satisfazer o interesse coletivo. Que visa satisfazer o interesse coletivo. Bom, esse é o conceito de serviço público. Aí, pessoal, como exemplo, ó, nós temos os diversos exemplos de serviços públicos. Serviço de saúde, né? Serviço de educação, serviço de transporte, dentre outros aí, certo? Toda atividade desempenhada pelo Estado ou por particulares que tem por objetivo a satisfação de um interesse geral e não apenas individual é considerado serviço público. Qual é a primeira questãozinha que vai aparecer na minha prova, professor, sobre serviço público? Pessoal, ó, são as formas, coloca aí, formas de prestação, certo? Formas de prestação. Um serviço público ele pode ser prestado de duas formas. Como que seria, professor? Ele pode ser prestado de forma direta, certo? Ó, e a prestação do serviço público de forma direta é pela administração. Tranquilo? Agora, essa forma de prestação direta, ela ainda pode ser dividida em duas formas. Qual é a forma? Pessoal, o serviço público ele pode ser prestado de forma centralizado, ó, e de forma descentralizada. Certo? Qual é a diferença? Centralizado, ele é prestado, ó, pela administração, coloca aí, pela administração direta, certo? E a administração direta é quem, professor? A administração direta é prestado, ó, por órgãos que compõem esses entes aqui, os entes políticos, municípios, estados, DF e a União. Então, a prestação de serviço público centralizado envolve a execução direta por parte desses entes federados. Certo? Professor, me dê um exemplo aí. Pessoal, dois serviços básicos. O serviço de segurança pública, ele é um serviço executado diretamente por esses entes. Basicamente quem? Basicamente quem? Basicamente os estados. O serviço de assistência social e por aí vai. Certo?
Já o serviço público sem descentralizado, ele é prestado por quem? Ó, ele é prestado pela administração indireta. Beleza? E aí, cuidado. Por quê, professor? Porque, ó, essa descentralização, certo? Ela ainda pode se dar de duas formas. Ó, existem duas formas de descentralizar a prestação do serviço público. Quais são, professor? Nós temos a descentralização, ó, por colaboração, descentralização por colaboração. Coloca aí, 2 pontos. O que é essa descentralização por colaboração, professor? Coloca assim, transfere para a administração indireta apenas, transfere para a administração indireta apenas a execução do serviço público. Transfere para a administração pública apenas a execução do serviço público. Para a administração indireta, apenas a execução do serviço público. Permanecendo a titularidade com a administração direta. Permanecendo a titularidade com a administração direta. O professor, me dê um exemplo. Pessoal, um exemplo clássico dessa descentralização é a descentralização do transporte coletivo. Exemplificando, o município de Aracaju, a administração direta, tem a titularidade desse serviço público. Quem é que determina isso, professor? A Constituição Federal. A Constituição diz que compete aos municípios, de forma direta ou indireta, por meio de concessão, a titularidade e execução do serviço de transporte coletivo. No caso específico da nossa cidade, há uma delegação realizada pelo município de Aracaju. No caso, é para entidades privadas, para pessoas jurídicas privadas. É possível, professor? É. Na minha prova, ele vai perguntar o que é descentralizar por colaboração. Descentralizar por colaborar e transferir apenas a execução do serviço público. Já a descentralização, ó, descentralização, segura aí, descentralização, certo? Por outorga ou a descentralização por serviço. Dá no mesmo. Olha a diferença. 2 pontos. Coloca aí. Descentralização por outorga ou descentralização por serviço. 2 pontos. É transferida a titularidade e a execução do serviço público. É transferida a titularidade e a execução do serviço público. Fechou? Professor, Descentralização. repita aí rapidinho, por favor. Eu transfiro apenas a execução. Descentralização por outorga ou por serviço, transfiro a execução e a titularidade. Professor, se ele aprofundar mais, pessoal, ó, essa forma de descentralização aqui, se você quiser pontuar, ela só pode ser feita por lei, certo? E somente para pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta.
Traduza, professor. Simplifique. Eu só posso descentralizar por outorga para uma autarquia ou uma fundação pública de direito público. Fechou? Então, só quem pode receber autarquia, fundação pública de direito público, e vou acrescentar mais outro, um consórcio público. Um consórcio público. Se tiver natureza pública. Pronto. Essa aqui, ela pode ser feita por lei ou por contrato administrativo. E eu posso descentralizar para pessoas jurídicas. Quais são elas? Mista e empresa pública. E posso também descentralizar para particulares. Ficou claro aqui? Pergunta, Vitor. Não, o senhor já tirou. Era essa parte da pessoa jurídica. Aumente seu áudio que eu não estou escutando. Não, então, era para tirar dúvida com relação à jurídica. Aumente, grite. Peraí. Então, era a dúvida com relação à pessoa jurídica. Puta que... Não estou ouvindo não, homem. Professor, ele está dizendo que a dúvida é em relação à pessoa jurídica. E vocês estão falando baixo por quê? Aqui tá dando problema, acho que o problema é o microfone. Hã? Deve Acho ser que o eu- seu, porque aqui eu tô ouvindo bem. Não é porque eu tenho Também. problema de audição também. Fala aí. A pessoa jurídica. Agora era eu mesmo. Agora pronto. Aí, Vitor. Professor, por gentileza, o senhor poderia repetir por autor de serviço é transferida a titularidade? É transferida a titularidade e a execução do serviço público. É transferida a titularidade e a execução do serviço público. Professor, me dê um exemplo. Pessoal, as autarquias, INSS, ó, a ADEMA. A ADEMA é a titular do serviço de fiscalização, viu? É ela. Por quê? Porque houve descentralização outorgando a prestação de serviço público. Beleza? Tranquilo aqui? Ó, cuidado, viu? Existe outra Professor, forma. no da colaboração, aí pode ser Hã? particular e sociedade de economia mista e empresa pública, né? Isso, empresa pública ou No caso da sociedade colaboração. pública, ou por particular. Ou por particular. Beleza? Pessoal, a outra forma de prestação do serviço público, veja que eu esquematizei, ó. A outra forma que a gente vai colocar aqui, certo? É a prestação, bolinha, indireta. Serviço público prestado de forma indireta. Quem é que presta serviço público aqui, professor? De forma indireta. Coloca aí. Ó, o serviço público é prestado, o serviço público é prestado por particulares. O serviço público é prestado por particulares. Professor, e quem são particulares? Pessoal, pode ser uma pessoa física, certo? Ou uma pessoa jurídica. Só que sempre será o quê? De direito privado. Pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado. Ó, e como é que vai ser essa prestação de serviço público, professor? De forma indireta, por meio de particulares. Pessoal, se dá de três formas. Ó, ou é uma autorização de serviço público, ou é uma permissão de serviço público, certo? Ou é uma concessão
de serviço público. Então, a execução de serviços públicos de forma indireta, ela vai se dar de que forma, professor? Ou vai se dar por meio de autorização de serviço público, permissão de serviço público, ou por meio do contrato de concessão de serviço público. Então, a questãozinha básica vai ser essa daí. Vai ser o quê, professor? Essas formas aí de prestação de serviço público. Pessoal, é o tópico que mais aparece em provas sobre serviço público, viu? É justamente o candidato saber a diferença de autorização de serviço público, permissão de serviço público e concessão de serviço público. Fechou? Tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Essa questão aí que você colocou de centralizada, descentralizada, tem a ver com aquela questão de serviços essenciais do... Não. Aqui é a execução. Por quê? Nós vamos daqui a pouco classificar alguns serviços públicos, pela natureza, eles devem ser prestados somente pela administração pública e somente de forma centralizada ou descentralizada por meio de pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, Pronto. os chamados serviços essenciais, né? O exercício do poder de polícia, os serviços de segurança pública, certo? Esses serviços, eles não podem ser prestados por particular. Mas aqui, a priori, é para a gente entender que existem essas formas. Dentro da classificação dos serviços públicos, que eu vou classificar, pelo menos trazer as principais classificações daqui a pouquinho, a gente vai fazer esse apontamento aí. Quando que um Pronto, é serviço... que eu tenho uma questão sobre isso. Aí, quando você explicar, eu volto na questão, porque assim, eu tinha Pronto, marcado coisa e aí o gabarito está dizendo outro e eu não entendi. Mas aí a eu gente volta com eu vou isso. pontuar. Pessoal, vejam só. Ó, vamos fazer aqui 0,2. Coloca assim, 0,2. 0,2. Certo? O que é o 0,2? Formas de prestação indireta de serviço público. Professor, como é que o serviço público ele vai ser prestado de forma indireta? Pessoal, na ordem, ó, eu tenho autorização de serviço público. Façam essa tabelinha, viu? Ó, permissão de serviço público, certo? E concessão. Pronto. É dessa forma que os serviços públicos eles são executados por meio do particular, certo? Prestando de forma por meio de autorização de serviço público, concessão ou permissão. Qual vai ser a questão da minha prova, professor? Qual vai ser a questão da minha prova? É o que a gente vai perguntar, é o que a gente vai pontuar. Pessoal, aqui nós vamos pontuar, ó, a questão de prova, certo? Veja, o que vai estar aqui no quadradozinho são as questões que vão cair. Nós vamos preencher cada um explicando. A primeira questão que ele vai perguntar sobre permissão, autorização e concessão é o que, professor? É justamente a forma. Como é que é feito? Como é que é feito, certo? Cada um desses procedimentos. Como é que é realizado? Dá um espaço bom aí, pessoal. Ó, presta atenção. A autorização, ela é feita por meio de um ato administrativo. Um alvará, uma licença. Professor, me dê um exemplo. Serviço de táxi. Serviço de táxi. É um ato administrativo. Uma permissão, pessoal, ela é feita por meio de um contrato de adesão. E a concessão, ela é feita por meio de contrato administrativo.
um contrato bilateral. Autorização, ato administrativo. Exemplo, professor, táxi. Permissão, contrato de adesão e concessão, contrato administrativo. Vou explicar melhor esse contrato de adesão. Pessoal, quando vocês passarem no concurso, todos passarão, pelo menos alguém aqui vai no terceiro ou no quarto ou no quinto mês ao banco do Banese. Fazer o quê, professor? Um IEI ou um EC. O que é EC? Empréstimo consignado. Certo? E lá nesse empréstimo consignado, o cara do banco vai lhe dar um contrato. E esse contrato você só vai poder fazer uma coisa. Qual é? Quem consegue me dizer? Assinar. Né? Assinar. Exatamente. Ou assinar. Você não vai poder, por exemplo, discutir as cláusulas do contrato. Ah, esse daqui não. Quando não se tem essa possibilidade de discutir as cláusulas do contrato, em que uma parte estipula todas as cláusulas e a outra só tem a possibilidade de concordar ou não, é chamado contrato de adesão. Entende? É assim na permissão de serviço público. É assim. Então, autorização ou a autorização é por ato. A permissão é por contrato de adesão. E a concessão é por contrato administrativo. Professor, qual é a segunda questãozinha da prova? Pessoal, Professor, destinatários. com relação a esse contrato administrativo, seria, vamos dizer assim, de certa maneira, bilateral? Os dois, Sim, é um contrato em que a concessionária de serviço público ela também vai poder discutir eventuais direitos e deveres. É justamente fazer acordo aí, mútuo, certo? Ó, pessoal, então, destinatários, preste atenção, destinatários, certo? Professor, como assim? Quem é que pode receber? Ó, se ele fala, se ele fala autorização, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Olha o taxista. Taxista, pessoa física. Se ele fala contrato ou permissão, pessoa física ou pessoa jurídica. Certo? Cuidado. Na concessão, é só para pessoa jurídica ou consórcio, coloca assim, de empresas. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Ó, terceira questãozinha. Natureza do vínculo.